Então vi outro anjo poderoso que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Em outras traduções diz: o tempo já não é, ou não haverá mais tempo. Eu quis essa versão NVI da Bíblia porque eu creio que esta frase vai explicar melhor este vídeo. Na verdade, não haverá mais tempo, ou na verdade não é o tempo acabou, mas é não haverá mais demora. Então, depois que eu estiver citando aqui os parágrafos do irmão Brana, onde ele diz que o tempo termina para os selos serem revelados, ele quis dizer que quando os selos são revelados, não haverá mais demora. É lógico que esta profecia não é uma profecia futura, mas ela se cumpriu quando o 7º anjo estava na terra. Pois se você diz que ela está para o futuro e crê que o irmão Brana é o 7º anjo, você terá que arrancar ele da sepultura e vivificá-lo, para esperar este anjo forte descer. A menos que você creia na ressurreição isolada do irmão Brana, mas você sabe que isto não é bíblico. Neste canal procuramos dizer somente o que a Bíblia diz. A Bíblia fala de apenas 2 ressurreições, e são coletivas. A brecha, parágrafo 41. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora, recordem, este 7º anjo, para você que crer na mensagem, é o irmão Brana, está na terra no tempo de sua vinda. Agora quero fazer uma correção nessa tradução aqui. O irmão Brana não disse o anjo estará na terra no tempo de sua vinda, mas disse estará na terra no tempo desta vinda. A primeira coisa, então, que você precisa saber é que o irmão Brana estava na terra no tempo da vinda deste anjo forte. É claro que você que tem revelação e leu a mensagem Deus escondido em simplicidade sabe que este anjo forte é Cristo, o Espírito Santo, a virtude de Elias que desceu quando o irmão Brana estava na terra. É a manifestação do Filho do Homem de São Lucas 17:30, São Lucas 18:8, é o poder vivificador voltando. Há inúmeras citações do irmão Brana explicando sobre isso, mas não vem o caso aqui. Mensagem o 3º selo e, por coincidência, o parágrafo 41 também. Agora ele vai mostrar à igreja o que fez, amém? Vem? Então ele apenas toma, mas o livro está fechado, ninguém conhecia de modo algum. Sabiam que era um livro de redenção lá, mas que haveria de ser revelado nos últimos dias, de acordo com Apocalipse capítulo 10. O 7º anjo entregará a mensagem relacionada com isso, no caso, você e eu que cremos que é o irmão Brana. Porque ele diz que no tempo do som da 7ª era da igreja, o 7º anjo, quando ele começasse a tocar a trombeta, todos os mistérios de Deus deveriam ser consumados. Veja, não fica mistério para nenhum homem vir depois revelar. O irmão Brana até diz em alguns parágrafos, tipo, quando ele morresse, Deus teria outro, mas isso é se no caso ele não for o 7º anjo. Porque ele era muito humilde, ele não gostava de dizer que ele era profeta ou que ele era este anjo. Ele queria que você entendesse por revelação. Então, quando ele dizia, depois de mim haverá outro, é porque ele não queria dizer que ele era o 7º anjo.
Mas eu estou falando com pessoas que têm revelação, que crê. Não, eu creio que o irmão Branham é o sétimo anjo. Então pronto, não há outro depois dele. O sétimo anjo é o consumador de todos os mistérios de Deus. Ele traz a última mensagem e o anjo avisa que não há mais tempo. Então, depois que isso é revelado, o anjo desce do céu, o qual era Cristo. Agora, recordem, este anjo, sétimo anjo, William Branham, está sobre a terra, um mensageiro. Muito bem, agora para nós que cremos que o irmão Branham é este sétimo anjo e não esperamos um oitavo mensageiro, até porque não queremos colocar mais um olho naquele cordeiro, então cremos que o anjo forte desceu quando o irmão Branham ainda estava na terra. E nós que fomos ensinados a entender e compreender quando Deus se manifesta em simplicidade, não há tropeço para nós. A brecha, parágrafo 55. Este livro não é revelado, ou seja, o livro dos 7 selos, até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado e não houver mais tempo. Então, duas coisas acontecem quando o irmão Branham está na terra. As eras terminam porque Deus deixa de tratar com os pentecostais. Eles expulsam o irmão Branham e tudo o que resta é a mensagem para a noiva, fora de Laodiceia, a qual ele chamou de Era dos Chamados para Fora, Era da Noiva, Era Abraâmica. Depois disso, você vê o irmão Branham dizer a Era de Laodiceia não terminou, ela vai até o rapto, mas você tem que entender que ele estava se referindo à Era vai até o rapto, mas morta. Sem Deus, fria e formal, e Deus não está mais tratando com ela. Na mensagem Quem Dizeis Ser Este, parágrafo 120, 5 meses depois dele ter dito que a era da igreja de Laodiceia não terminou, ele disse: ela está acabada, ela está terminada, Cristo está do lado de fora e ele não disse que voltará para ela novamente. Eu já expliquei que esse terminar de era para poder os selos ser trazido para a noiva se refere a Deus terminar de tratar com os pentecostais laodiceanos. Mas aqui neste parágrafo, o irmão Branham não diz que os selos serão revelados depois que as eras terminarem, mas também disse quando não houver mais tempo. Então é isso que quero que você entenda. Esse não houver mais tempo é aquele que eu li na versão NVI, correta da Bíblia. Na verdade, este não houver mais tempo que o irmão Branham se refere significa não há mais demora. É como o que ele explicou na mensagem intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, que o trem já chegou na estação, as luzes vermelhas provam que ele está na estação. Ele já chegou, só não estacionou ainda. Quando viajamos de uma cidade para outra, depois de longo período de viagem, que entramos naquela cidade, sempre usamos a frase chegamos. É isto, chegamos, mas ainda não paramos, ainda estamos procurando um lugar para ficar, e então temos aí este período de tempo, que ainda é tempo. Então, quando o irmão Branham traz a mensagem, o anjo forte diz: não haverá mais demora. O próprio título desta mensagem já diz tudo. Ela é a mensagem do tempo do fim, ou seja, ela é a mensagem do tempo que terminou. Então, quando o anjo forte anunciou que não haverá mais demora, ele quis dizer: esta é a mensagem do tempo do fim. Não há outra depois desta. Não há outro mensageiro. Não há outra chance. É como o último ônibus que chega às 11 horas da noite no terminal. E alguém diz: olha, não tem outro ônibus depois deste. Este é o último ônibus. Ou você vai neste, ou você não pega mais nenhum outro. Então é isso que o irmão Branham quer dizer, que para os selos serem revelados, o tempo tem que terminar. Na verdade, ele quis dizer a mesma coisa que o anjo falou: não haverá mais demora, não haverá mais outra mensagem. Esta é a última, é a mensagem do tempo do fim, é a mensagem que o tempo esgotou. Ou você crê nela ou rejeita, e rejeitando você sela a sua vida eterna sem Cristo, porque não há outra chance. O cordeiro tinha apenas 7 olhos. Pergunte a essas pessoas para onde eles vão agora.
Esses que deixaram a mensagem têm que ir para trás, não pode mais ir para frente. Tem que voltar a crer que Eva comeu maçã, tem que batizar na Trindade de novo, porque não há uma nova mensagem. Ou você crê nela, ou volta a crer como os denominacionais, para trás. E para trás é morte. Pergunte aos que voltaram. Pergunte se eles encontraram uma revelação nova. Não, eles tiveram que comer a mesma comida de outrora. Terão que voltar a crer que Eva comeu maçã, que Deus é 3 pessoas distintas, que Deus só quer o coração, ouvir mulher pregadora, porque depois da mensagem não há uma nova coisa para você ir. Ou você fica nela, ou você sai dela e volta a comer no prato que cuspiu. Por quê? Porque esta é a mensagem que o tempo acabou. Não há mais nada, ela voltou a ser o grão novamente. Então, toda vez que você vê o anjo forte dizer que não há mais tempo, ou o irmão Branham dizer que o tempo terminou, ele quis dizer isto. O tempo terminou no sentido de não haver outra chance.